Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Bem-vindo ao nosso vídeo podcast Versa. Estamos aqui novamente com os nossos queridos super convidados. Eu vou passar aqui para o meu amigo Ricardo Castilho, de volta, já recuperado, hoje com uma super visão, vamos chamar assim, Supervisão, né? Supervisão, literalmente. Sem óculos agora. Para fazer a apresentação aqui do nosso convidado. Castilho, está contigo. Renato, uma alegria estar com você novamente. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Luiz Orsatti Filho, que ele tem MBA na área de gestão pública, tem também um mestrado na área de cidades inteligentes, sustentabilidade, e é diretor do PROCON, né, aqui de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, nós temos a honra de receber aqui. Dr. Luiz, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco e muitas dúvidas e muitas questões importantes nas relações de consumo que, sem dúvida alguma, é o que move a nossa vida, né? Nós somos consumidores. Especialmente no digital, né? No digital. Hoje que tudo isso mudou, né, Renato? Então, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todos. É uma honra, uma satisfação estar aqui. Ricardo Castilho, é um prazer. Renato Opes também, é um prazer aqui, meu amigo, já de não longa data, mas já de missão de vida aqui. Então é uma honra estar aqui, a gente conversar um pouco sobre setor público, sobre direito do consumidor, PROCON, enfim, bater um papo interessante aqui e mais uma vez agradeço aí. Muito bem. Então, assim, para a gente iniciar, acho que tem muita coisa aqui, eu quero focar, que você fale rapidamente, brevemente dessa tua carreira, sua trajetória e a sua trajetória no PROCON, né, que tem aí já quase um ano que você está à frente do PROCON. Aí nós temos muitas dúvidas, então fala um pouquinho da tua carreira em si e depois vamos entrar nas questões também do PROCON. A gente estava esquecendo de perguntar para os nossos convidados, né, para falar um pouquinho, né, da história. Sua história, da onde a gente já entra direto no assunto, né? Mas é legal, vamos entender um pouco da sua trajetória, Luiz. Bom, eu sou de Santos, não santista de nascimento, mas santista de coração. Mudei para lá quando tinha 10 anos, me formei em Santos. Depois eu estava pensando se eu ia advogar, se eu ia, enfim, fazer algum concurso público. Depois de algumas, enfim, dúvidas existenciais, comecei a prestar alguns concursos. Eu comecei a prestar concurso para cartório, que é onde era a minha origem, enfim, de trabalho. Depois eu prestei um outro concurso, o cargo era executivo público aqui do estado de São Paulo. Em 2008 tomei posse e aí, enfim, começou minha carreira. Sou advogado, mas, enfim, eu foquei no setor público. E minha primeira lotação foi na Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. Lá exerci vários cargos, várias funções, fui passando setores de convênio, setor de contrato, comissão de apuração preliminar, comissão de discriminação, enfim, há todo um arcabouço. Lá também tem o programa de proteção à testemunha, programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, enfim, passei por vários setores importantes ali da secretaria. Depois eu fui convidado ali a ser assessor-chefe lá da secretaria. Depois de um período, eu fui também convidado a passar, enfim, a ser chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aqui da capital. A doutora Heloísa de Souza Arruda me convidou inicialmente para ser chefe de gabinete e lá eu permaneci por quase 3 anos e meio. Foi um período bem enriquecedor, afinal de contas, atuar no município é bem diferente do que atuar no estado. Ali a política pública está realmente na porta da secretaria e a gente passou, enfim, um período bem complicado, o período da pandemia, mas foi bem interessante, foi muito enriquecedor. E logo após, enfim, eu estava ainda lá na Secretaria Municipal como chefe de gabinete, fui convidado a ser secretário executivo da Justiça e Cidadania pelo então secretário Fernando José da Costa, conhecido de vocês aqui, a qual... Grande amigo, mandou um abraço. Agora ele está lá na Secretaria Municipal da Justiça aqui da capital. A gente deseja toda a sorte do mundo, estamos à disposição. Ele me convidou para ser secretário executivo, aceitei essa missão importante e assim, fim do governo, eu voltei para a secretaria
da Justiça e fui convidado inicialmente nessa gestão, Tarcísio, para ser chefe de gabinete do PROCON do Estado de São Paulo. Secretário Fábio Prieto, atual secretário da Justiça, o então diretor executivo Wilton Ruas, do PROCON, ambos me convidaram para ser chefe de gabinete. Pela minha experiência, enfim, sou servidor de carreira, aceitei essa prestigiosa missão. Entretanto, em junho, julho, o Wilton Ruas, que era diretor executivo, por uma questão de saúde da família, pediu para sair do PROCON e o secretário me convidou para assumir como diretor executivo e o governador Tarcísio me nomeou, então, diretor executivo do PROCON do Estado de São Paulo, missão qual aceitei com muita honra, dada a importância do órgão, dos antecessores que lá passaram, enfim. É um órgão extremamente importante, a qual estou à frente tentando executar uma missão técnica e assim estamos buscando as melhores soluções para todos lá. É isso. Que bela carreira. Que bela carreira técnica. Exato. Né? Por mérito, enfim. Exato. Como cidadão aqui, quero registrar aqui minha admiração. Muito obrigado. Mas, Castilho, vou perguntar pro Luiz. Não temos como não perguntar da parte digital. Né? Aliás, pauta até nos bastidores aqui, conversávamos também sobre uma questão bem prática. E já que a gente está no digital, vamos juntar digital com telecom, com spam, né? Que o PROCON tem já uma história do Não Me Perturbe, isso, né? Já há algum tempo. E a Anatel agora parece que apertou o cerco também aos spammers, né? Que usam as telecoms para fazer. Inclusive aumentou o tempo de chamadas curtas, que era de 3 segundos, agora parece que virou 6 segundos. E a gente tem hoje muitas mensagens vindo via SMS, inclusive muitas mensagens fraudulentas. Então eu quero perguntar para o Luiz quais são os desafios nessa área do spam em geral, seja em telecom, seja nas mensagens, seja no digital. E o que a gente pode fazer, por exemplo, para descadastrar ou cancelar o envio dessas mensagens via SMS, se é que dá para fazer alguma coisa? Sim, é possível. Lá no PROCON nós temos o bloqueio de telemarketing. Basta o consumidor fazer seu cadastro pelo site. É só indicar o telefone, fazer um rápido cadastro com os dados pessoais. E lá em até 30 dias, passado 30 dias, esse bloqueio é efetivado junto aos fornecedores. Então já esse programa, desde mais de 10 anos, salvo engano, então é possível e ele abrange também, inclusive, questões de CMS. Mas se você me permite a questão de assuntos digitais, já adentrando essa questão, é um assunto que, enfim, nós, enquanto PROCON, queremos fortalecer. Tanto é que nós criamos uma comissão técnica de assuntos digitais, ao qual já convidei o Renato. Obrigado, muita honra. Já estou aproveitando para convidar o Ricardo para, enfim, essa questão. Por quê? Porque o PROCON é um órgão público e nós temos diversas atuações e dos objetivos dessa gestão é modernizar o PROCON. Então, como podemos modernizar? Estamos, primeiramente, mudando de sede física. O atual equipamento ele não é devidamente adequado, tanto para os servidores quanto para os consumidores que lá procuram o serviço. Então, já estamos numa sede nova, ainda não mudamos por completo, estamos fazendo uma mudança gradual. Além dessa questão para os servidores e os consumidores, um assunto sempre em pauta é questões de comércio eletrônico e o PROCON, de fato, ele precisa ter uma atuação mais forte, mais especializada neste segmento. O primeiro passo foi a criação dessa comissão técnica, é uma comissão que visa, primeiramente, dar conhecimento à temática para os servidores e caminhos para uma melhor e mais efetiva atuação do PROCON neste segmento. E, claro, ao final, juntando todas essas questões, o que o PROCON pode colaborar no crescimento, na legislação, enfim, no aprimoramento desta realidade, que é uma realidade posta, só que, enfim, todo o sistema ainda de proteção e defesa do consumidor não foi criado para essa atuação. Temos que nos adequar, mas uma adequação de uma forma mais especializada, mais específica, e essa é uma das nossas missões, que é modernizar a questão do PROCON no Estado de São Paulo,
Para isso, enfim, estamos incrementando mais, temos um sistema lá, o Procon SP Digital, o qual o fiscal já vai efetivar sua fiscalização em logo, utilizando um tablet, fazendo todo, enfim, o relato do ocorrido. E esse é o nosso caminho, incrementar cada vez mais, não só para os servidores do Procon do Estado, mas bem para todos os Procons que nós temos convênios. Temos convênio com quase 400 municípios no estado de São Paulo. O objetivo é espalhar esse sistema, bem como essas facilidades da ferramenta digital para todos eles. Existem os PROCONs estaduais e municipais. Isso. É um sistema, né? Primeiramente tem a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa. O Senacom, hein? A Senacom, exatamente. Ele dá toda a diretriz. Abaixo, não diria abaixo, mas ao lado tem os PROCONs estaduais e, claro, ao lado tem os PROCONs municipais. Cada qual são independentes e autônomos nas suas atuações. Ocorre que os PROCONs municipais, eles podem ou não ser conveniados com os PROCONs dos estados. Então, o Estado de São Paulo, a Fundação PROCON do Estado, busca sempre mais parceiros, então mais municípios, quanto mais melhor. Por quê? Qual é o interesse do PROCON municipal? É ter todo o respaldo da Fundação PROCON. Aliás, é importante dizer que a Fundação PROCON do Estado de São Paulo é o primeiro PROCON do país. Ele foi criado em 1976 e então é uma referência não só, claro, do Estado, como para o país. Antes do Código do Consumidor, né? Antes, porque o código é de 91. E 90. 90. Isso. É 8.072, se não me engano. 2078. 78. Não, 90. Acho que o 72 é o código, é o Estatuto da Criança. Acho que tem se uma não me engano. vacácio de um ano, né? Isso, só foi no preço. Então, o PROCON é uma referência nacional. E qual é o objetivo dos municípios? O objetivo do PROCON do Estado é, claro, fomentar mais PROCONs municipais, estar na ponta. E isso facilita não só para os consumidores, mas para todo, enfim, a questão do comércio local. Então, essa é a nossa intenção, fomentar mais PROCONs municipais, isso fortalece a política pública e o PROCON municipal ter todo o respaldo do PROCON do Estado de São Paulo, seja através de diretrizes, de orientação e um sistema robusto que assim temos. Agora, é certo que o PROCON, ele mudou as relações de consumo, a gente pode falar antes e depois do surgimento do PROCON, porque antigamente o consumidor ele comprava um quilo de alimento, por exemplo, que estava na embalagem 1 quilo, mas vinha 700 gramas. Onde é quem ele reclamava? Né? Então, a partir do PROCON, que é anterior ao Código do Consumidor, as relações de consumo elas tiveram uma outra vertente e mudou a vida do consumidor, de todos nós. E o empresário, o industrial, também teve que se adequar à legislação para poder sobreviver. Então, mudou. O PROCON mudou e continua mudando. Hoje, tenho aqui um ranking das 10 empresas mais reclamadas por percentual de atendimento. Porque isso aqui, né, Renato, você imagina que a gente tem uma coisa paralela que não é estatal, que é o Reclame Aqui. Então, que funciona também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Reclame Aqui e como esse ranking, que é público, isso aqui são dados públicos, né? Tem lá um ranking de 10 empresas mais reclamadas. Tem aqui, em primeiro lugar, a 123 Milhas. E tem o consumidor.gov também. E tem o consumidor.gov. Ou seja, hoje, você vê que o PROCON e a sistemática de relações de consumo evoluiu, né? Com o digital. Hoje você tem acesso. Então, antes de judicializar uma questão, vai resolver no PROCON. Tem lá, acho que aí nessa estrutura de Estado, de federal, estadual e municipal, você tem uma estrutura muito boa. Queria que você falasse um pouquinho se isso aqui minimiza os problemas que os consumidores têm. Porque, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, você vai lá no Reclame Aqui. Dependendo do tanto de reclamação, você já não compra, você já foge daquilo, né? Para evitar problema. Isso funciona? Como que... Qual é a relação do PROCON com essas empresas que têm esse número de reclamações? Bom, primeiramente é importante esclarecer que o único órgão de proteção e defesa do consumidor, o único órgão oficial é o PROCON. É o PROCON. Seja PROCON estaduais ou PROCON municipais. A plataforma Reclame Aqui tem a sua finalidade. Claro, o consumidor ele sempre busca resolver suas demandas, mas é importante esclarecer que o único órgão oficial é o PROCON. A questão do ranking é uma obrigação legal prevista no CDC
e nós publicamos todo ano, como todos os PROCONs fazem o mesmo. A finalidade desta publicação nada mais é do que é uma oportunidade para as empresas, enfim, melhorarem seu ranking. Nenhuma empresa gostaria, né, de estar nesse ranking, mas enfim, é um ranking posto, um ranking que foi avaliado conforme as demandas que foram lá encaminhadas. E esse ranking, ele é uma oportunidade para essas empresas, né, claro, melhorarem seus serviços, seus produtos, para que nos anos posteriores não estejam lá. Nós, enquanto PROCON, claro, chamamos à mesa todas as empresas que estão, né, nesses ranking, para fim de, claro, avaliar qual foi a causa principal dessas reclamações fundamentadas não atendidas, se houve uma causa específica ou não, e bem como avaliar o que pode ser feito para melhorar o consumidor no futuro. Essas questões são avaliadas individualmente, então, enfim, tem, claro, algumas questões que estão postas, inclusive, nacionalmente. O primeiro e o segundo lugar, a questão do turismo, que ocorreu desde a pandemia. E, enfim, são questões que o mais importante é o consumidor se sentir protegido e não desguarnecido de qualquer tipo de defesa com relação a essas questões. De qualquer forma, o PROCON sempre está à disposição para conversar e tratar discutir as questões com os fornecedores, para, enfim, melhor atender o consumidor. Afinal de contas, não há consumidor sem fornecedor, mas também não há fornecedor sem consumidor. E aproveitando, já que a gente está falando, tem muitas questões digitais aqui, e até para trazer aqui o que o PROCON a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa, aquele consumidor que teve aí um problema relacionado a uma compra, produto ou serviço. O consumidor, ele tem, então, essa questão. Ele se sente lesado. O que ele pode fazer? Qual que é a diferença do PROCON, por exemplo, de procurar um advogado? O PROCON resolve ou só aproxima, encaminha, é parecido com o consumidor.gov, tem alguma coisa semelhante? Uhum. Sim. Primeiramente, claro, nossa orientação é o consumidor que foi lesado, enfim, está de alguma forma com uma questão de produto ou serviço a resolver com o fornecedor. Primeiramente, tente resolver diretamente com o fornecedor. Veja a questão do saque, tente o contato direto com a empresa, a fim de isso encurta, né, a resolução do problema. Um fornecedor de boa fé, enfim, um fornecedor adequado, ele vai procurar ouvir o seu reclamo e procurar entender a questão e, se de fato tiver razão, vai atender o consumidor. Caso essa tratativa com o fornecedor não seja exitosa, aí sim recomendamos fazer uma reclamação aqui no PROCON. É importante ressaltar que a reclamação pode ser feita tanto presencial, nos nossos canais de atendimento presencial, quanto pela internet. Aqui eu aproveito o espaço para divulgar nosso site www.procon.sp.gov.br. É só fazer um rápido cadastro. Lá já vai ter espaço para o relato do ocorrido, bem como, enfim, juntar a documentação que lá seja necessária e o consumidor tiver. Num primeiro momento, é um processo que há duas fases. Primeiramente, feita a reclamação, automaticamente o fornecedor ele recebe uma carta de informação preliminar, a chamada CIP, em que o fornecedor, ele, ao receber, ele tem lá prestar as informações preliminares para o consumidor. Então, enfim, o consumidor faz a sua reclamação, o fornecedor imediatamente, automaticamente recebe essa CIP. Essa informação prestada pelo fornecedor vai para o consumidor. O consumidor ele vai avaliar essa resposta. Muitas vezes, claro, o consumidor se sente atendido, porque, enfim, dependendo da resposta, o fornecedor atende o pleito do consumidor. De qualquer forma, essa resposta vai apenas para o consumidor e o consumidor avalia se sente ou não atendido pela informação prestada pelo fornecedor. Se ele se sente atendido, claro, esse processo ele é arquivado, dando como exitosa a questão. Caso não seja atendido, o consumidor faz essa indicação. Após isso, é claro, aí sim é instaurado formalmente um processo administrativo,
a qual o fornecedor será notificado, agora sim pelo PROCON, de uma maneira mais estruturada. E essa resposta, eventual resposta que o fornecedor vai dar nessa no segundo passo, nessa segunda fase, ela vai ser avaliada por um dos especialistas do PROCON. É uma questão mais estruturada, a qual pode culminar, né, a depender do caso, de uma mediação. Então, o PROCON, além de receber uma resposta e essa resposta ser avaliada pelos técnicos especialistas do PROCON, pode culminar numa sessão de mediação, conciliação com o fornecedor, tentando chegar a um bom termo essa questão para o consumidor. Não sendo exitoso, de fato, a reclamação pode ser arquivada, como fundamentada não atendida, e a depender do volume, claro, dessa questão individual se tornar uma questão coletiva, o PROCON pode notificar, né? Nós juntamos diversas reclamações sobre esse fornecedor, e que aí seria pela fiscalização, podemos notificá-la, e aí sim pode culminar numa multa, enfim, que pode chegar a depender do caso, do faturamento, enfim, 13 milhões de reais para o fornecedor. Então, o recado para o fornecedor é: preste atenção nas reclamações individuais dos seus consumidores. Afinal de contas, um consumidor ele é importante, e ele pode, enfim, eventualmente, dependendo do caso, culminar em multas para esse fornecedor. E até uma ação civil pública, né? Paralelamente, claro, podemos avaliar uma questão de ajuizamento de uma ação civil pública, e nesse meio do caminho a gente pode avaliar a celebração de um TAC, um plano de conformidade, enfim, há vários instrumentos que o PROCON tem para tentar, enfim, que essa questão do consumidor e o fornecedor não se alastre para todo o mercado em um segmento. Porque o consumidor ele é mas nós estamos falando de uma coletividade e de um direito difuso até. Exato. Que aí faz todo sentido uma ação civil pública conforme o tipo de produto ou de serviço, né, que pode lesar uma categoria. Mas eu queria saber em relação a essa questão de punição, né? Como funciona a fiscalização, por exemplo, o sistema na Black Friday, que você tem ali aquele preço que na verdade não é real, aquele desconto que ele já vem de um tempo anterior praticando para chegar lá com o desconto é o preço que deveria ser o produto. Uhum. Como que o PROCON atua nesse sentido quando identifica, né, essas falsas promoções que induz, né, a erro e o consumidor acaba sendo... Mas eu acho que a maior parte são legítimas, né? São promoções de verdade, ou não? Sim, o famoso Black Friday, né? Tem gente que espera aquele momento. Black Fraud, exatamente. O PROCON já faz tem essas datas comemorativas, né? Dia das Mães, Natal, enfim. O PROCON já avalia, não há tabelamento. Bom, primeiramente, é importante destacar que não há tabelamento de preço no mercado. O que a gente foca quando faz essa avaliação e nós fazemos esse monitoramento de alguns preços é justamente para identificar eventuais fraudes. Então, antes dessas datas, nós, enfim, fazemos algum monitoramento, acompanhamento de algum preço de alguns produtos que são muito vendidos nessas épocas do ano, para fim, justamente quando eventualmente tiver fraudes ou reclamações, nós já termos nossos subsídios. Afinal de contas, nós fazemos esse acompanhamento a fim de defender sempre o consumidor, mas, entretanto, muitas vezes o fornecedor não nos fornece subsídios. Então, fazemos esse monitoramento de alguns preços e verificamos se há reclamações e, com isso, já notificamos os fornecedores. De qualquer forma, é isso. Nós nos antevemos às situações e buscamos fazer esse monitoramento e acompanhamento de preços de alguns produtos para, eventualmente, enfim, atuar nessas épocas do ano. Geolocalização. Preços diferenciados por geolocalização. Qual que é a interpretação sua e do PROCON com relação a isso? Eu posso ter preços diferentes para regiões diferentes? Bom, o preço do produto, né? Vamos lá. Cada caso é um caso, né? Vamos avaliar individualmente, mas em tese, o produto, para ele chegar na loja, ele tem um custo de frete de qualquer forma. Mas se a venda é pela internet, o que vai diferenciar, salvo engano, apenas a questão do frete. O que vai variar, a questão do frete, mas tudo depende do caso concreto, né? O fornecedor avalia
e conforme o caso ele encaminha, né, não o descritivo do seu custo, mas ele pode justificar essa diferenciação. Mas em tese não. Desculpa, Cássio, só aquela dúvida permanente, né, do preço. Agora é o Pix. O preço por Pix muitas vezes é mais barato do que o preço com o cartão, em função da taxa, né, do processamento, etc. Isso é legítimo? Tem a questão, né, aquela regra posta. O preço ofertado é sempre o preço em dinheiro. Qualquer outro, enfim, primeiramente, a forma de pagamento corrente e imposto é apenas em dinheiro. Outras são facultativas a depender, claro, do fornecedor. Então, o fornecedor decide se ele quer vender por Pix, se ele quer vender por cartão de crédito. Não é obrigado, mas o que é obrigado é em dinheiro. Então, primeiramente, cabe ao fornecedor avaliar isso. Segundamente, claro, questões de descontos. Os descontos são legítimos. O que for mais favorável ao consumidor, o que não pode é cobrar a mais. O preço à vista está lá, R$1.000 um produto. Não pode cobrar, olha, se for no Pix, se for no cartão, 1.100. Isso que não pode, isso é proibido. De qualquer forma, é essa a regra posta. Tem uma situação, me diz se isso é fraude ou não. Quando você vai comprar passagem aérea, você escolhe lá naquela plataforma que te direciona, né, porque tem o melhor preço, e aí você vai preenchendo para comprar, e aí, quando vai efetivar, muda o preço. Fala assim, a atualização do valor daquele. Isso acontece de forma recorrente. Isso é uma espécie de sei lá, não digo fraude, né, mas como pode em minutos você ter uma e às vezes vai sei lá, de R$600 para 1.000. Muda bastante. Isso para passagem aérea, comigo acontece de forma recorrente. Então, tudo que induz a erro o consumidor, como neste caso, ao final muda o preço e você muitas vezes naquele momento não vai prestar mais atenção no valor e sim na forma de pagamento, pode ser caracterizado numa prática abusiva. Então, muito cuidado, consumidor, e denuncie, faça sua denúncia. Entre no site do PROCON e denuncie. Mas tudo que induz o consumidor a erro é uma prática isso abusiva. É um caso clássico, né? Infelizmente. E aí você volta para olhar se já mudou o preço na tabela. Não, continua o preço que estava originalmente. Aí você, feliz com aquele preço, você vai comprar. Quando chega na hora de fechar. Eu vou dar um testemunho aqui contrário. Comigo já aconteceu. De baixar o preço? Existem até aplicativos que fazem esse monitoramento. O próprio Google Flights faz isso. Então ele vai monitorando. E não existe uma regra. Existem tendências, sugestões algorítmicas, vamos chamar assim, né? Então, em função da demanda, se naquele momento tem mais gente procurando, o preço começa a aumentar. Se você vê que há uma demanda menor, o preço começa a cair. E eu já tive isso, né? Tem também esqueci o nome agora, Hopper, né? Que faz esse track. Mas o Google Flights também faz, e outros aplicativos de subir e descer. Eu mesmo desisti de comprar algumas vezes, falei, vou arriscar. E deixei para comprar mais próximo do voo e deu certo, foi mais barato. O que dizem aí é que até 45 dias antes do voo é o tempo ideal, de 60, 45, alguns dizem isso. Não vou dizer que não é afirmação minha, tá? Tô aqui, é uma hipótese. Mas já aconteceu comigo de eu esperar e ficar mais barato. E já pude acompanhar também, numa compra simultânea, como aconteceu recentemente, em que o preço era 100, por exemplo, o sujeito do meu lado aqui comprou por 100 e 2 minutos depois eu fui e comprei por 110. Porque o sistema deve ter identificado que se tem alguém que compra por 100, aumentou um pouquinho, o que é justo, né? O que é legítimo. E estamos aí no momento online. Então, na verdade, a minha sugestão é usar esses aplicativos de monitoramento e também pesquisar um pouquinho para ver qual que seria a melhor época. Nos Estados Unidos, não sei se no Brasil tem, chama o last minute, né? Então aquelas passagens residuais tal, entrariam com certo desconto. Agora, né? Eu não lembro se isso no Brasil tem. Você sabe, Luiz? Você tem? Eu também não tenho conhecimento, Renato, dessa aí, mas eu acredito que tenha sim, viu? Mas eu formalmente não tenho conhecimento. O que tem também, muitas vezes, são aqueles leilões, né? Quando você compra passagem aérea na econômica, você pode fazer o leilão para dar um upgrade. Sim. Algumas vezes, eu não costumo fazer isso, mas eu sempre dou o lance mais baixo, né? Eu falo, se colou mais baixo, ainda compensa alguma coisa, né?
poucas vezes eu dei o lance de baixo e deu certo, né? Enfim. Mas eu muitas vezes prefiro economizar aquele dinheiro para depois usar, né, onde você está. Vamos jantar, vamos comer melhor, enfim. Mas aí a estratégia é do gosto de cada um. Enfim. Cinema. Vou fazer o tópico aqui do cinema. Posso levar a minha comida para dentro do cinema ou tenho que comprar comida no balcão do bar do cinema? Não, pode. É um direito do consumidor, não é obrigado a fazer as suas aquisições lá nas lojas internas dos cinemas. Isso já é uma tese antiga, subsidiada no CDC. Claro, às vezes é pouco divulgado ou o consumidor tem a prática de fazer, enfim, comprar sua pipoca ou refrigerante lá. Mas, de qualquer forma, sim, o consumidor que assim desejar pode, sim, levar, enfim, seus produtos de casa e não necessariamente precisa adquiri-los lá no cinema. E já que eu falei de água, né? Recentemente, eu posso levar água no show? Sim, aí envolve uma outra questão. Além do Código de Defesa do Consumidor, envolve uma questão de segurança. Então, essa questão ela deve ser conversada também com os setores de segurança pública, uma vez que, enfim, uma garrafa de 1 litro pode ser, em tese, enfim, utilizada para outros atos, mas a depender, então, dessa conjugação do CDC com a questão de segurança, pode sim levar e deve levar, inclusive, sua garrafa de água, ainda mais nos dias de hoje. Castilho, tem mais uma aqui. Não, vamos que a lá, recente estava escutando aqui outro dia no podcast, inclusive. Produto vencido. Né? Nos Estados Unidos você tem o Best Before e você tem aquele... Tem um outro termo que você fala, não é Best Before, Está mas... próximo de vencer também, né? Está próximo de vencer, tem o Best Before, ou seja, melhor antes, mas não está dizendo que vai estragar depois. Mas tem também a validade, que é um outro termo que eu esqueci agora. A gente sabe, o produto vencido não significa que ele esteja estragado. Mas aqui no Brasil, o que se faz com o produto vencido? Ele pode ser vendido com alerta, o produto está vencido ou não? Não, produto vencido ele deve ser retirado da venda pelos fornecedores e, infelizmente, ainda é um caso que fundamenta muito as nossas infrações, nossas autuações. Sabemos, entendemos, enfim, mercados, principalmente segmento de supermercado, há inúmeros itens, mais de 20 mil itens à venda. Entretanto, produto vencido, seja ele porque não viu ou porque dolosamente está lá, de qualquer forma, ele deve ser retirado à venda para o consumidor. E, se ainda estiver, é motivo sim, de autuação do PROCON. Falando ainda na dimensão de atuação do PROCON, pensando em serviços, né? Qual o limite de atuação, por exemplo? A gente está vivendo agora algumas situações de violação mesmo à dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, o caso do cachorro que morreu no transporte que foi no porão lá da Gol. Esse é um caso. O outro de bullying no colégio, pensar no colégio particular. Para além das responsabilidades, tem um outro caso de preconceito, né, que está acontecendo neste momento, também que envolve uma atriz, a filha de uma atriz. Para além das responsabilidades civil e criminal, cabe também uma atuação do PROCON paralela, subsidiária ou diretamente, uma vez que a prestação de serviços ela se torna viciada e viciada de uma forma grave, né? O PROCON pode atuar nesses casos também? Ou atua? Pode e deve. Nós estamos atuando nesses casos, já notificamos a empresa aérea para prestar esclarecimentos preliminares na questão da discriminação LGBT. Nós já, enfim, já foi instaurada uma apuração preliminar, estamos notificando o fornecedor. A prestação de serviço, enfim, no caso da educação, ela deve ser adequada. Estamos verificando a atuação deste caso, afinal de contas, se houve ou não qualquer tipo de não prestação de serviço ou prestação de serviço com algum tipo de vício. De qualquer forma, a atuação do PROCON ela é concorrente, paralela, não exclui a questão criminal, por isso que atuamos em questões também de discriminação racial, discriminação LGBT, a questão do cachorro, nós estamos também aguardando a resposta da fornecedora. E o PROCON vai muito além, né? A questão só da compra e entrega do produto, a prestação de serviço. Temos lá no PROCON o PROCON racial, que é justamente essa questão da educação
para os fornecedores, chamar a atenção para essa questão da questão racial e atuamos, né, fortemente, claro, em questões de discriminação na prestação de serviço. Não pode haver qualquer tipo de discriminação nessa relação entre fornecedor e consumidor. Luiz, vamos falar de plataformas digitais, redes sociais, né? Muitas vezes a comunicação se dá somente por meios digitais, ou por e-mail, ou qualquer outro canal. Hoje, a legislação exige que as plataformas tenham canais presenciais ou elas podem usar só canais digitais e teriam um prazo específico para resposta a partir de reclamações, etc. Estou colocando isso, por exemplo, um fato. Alguém invadiu uma rede social, ou mesmo um número de WhatsApp, etc. E são questões que nós dependemos no dia de hoje. Então, isso exige um atendimento muito rápido, né, em função aí do potencial, etc. Como é que funciona isso hoje? Como é que está essa questão? Bom, não há essa exigência. Entretanto, veja bem, eu vejo pelo PROCON. Vivemos uma sociedade diversa. Muitos, enfim, cidadão não tem, primeiramente, conhecimento digital. Outros não têm condição econômica para ter um acesso à internet. Então, o bom fornecedor poderia ou deveria ter, dentre seus canais presenciais para atender, enfim, essa gama de consumidores. O PROCON tem tanto canais presenciais quanto digitais e também pelo telefone. Temos o telefone 151 que nós assim recebemos também, enfim, os reclamos dos consumidores. É uma orientação, entretanto, né, a questão cabe aos fornecedores avaliarem essa questão, mas o bom consumidor, a depender do segmento, deveria fazer uma melhor avaliação sobre esses canais de atendimento. Então vamos aproveitar Quais são as principais reclamações hoje? Bom, a depender do segmento, claro, ela varia muito, mas as reclamações principais oferta não cumprida, né, de produtos e serviços, não entrega ou atraso de entrega de produtos e serviços, questões de cobrança indevida, também acontece muito, principalmente a questão do sistema financeiro, entre outras, né, questões de propaganda enganosa, questões de não cumprimento de oferta ou no prazo ou na qualidade, enfim. É uma gama enorme, mas essas são as principais. Cobrança indevida. Vício redibitório. Lembra disso, Renan? Nossa. Vício oculto. Vício oculto. Vício oculto. E aí temos os prazos, né? Sim, Artigo sim. 13, 14 CDC. Sim. 20, né? 18 a 20 do CDC também. E tem o direito do arrependimento também. É importante ressaltar que muitos consumidores não têm conhecimento, né? E enfim, é importante a gente ressaltar o seguinte, né? O CDC tem basicamente, né, alguns pilares, mas os dois principais, a questão da fiscalização, que cabe ao PROCON, bem como a orientação, que também cabe também ao PROCON. Nessa gestão, a gente está fortalecendo muito a questão da orientação, seja ela para os consumidores, mas também para os fornecedores. Sabemos que muitos segmentos, enfim, têm uma rotatividade muito grande com relação aos seus colaboradores. Cabe ao PROCON, enfim, fazer essa orientação a fim de que um fornecedor bem orientado, ele gera uma venda, né, positiva para o consumidor. E um consumidor bem informado também faz uma boa aquisição, sabe contratar e assim também faz um bom negócio para ele. Então, o foco do PROCON não é multar, mas claro, quando devemos, nós atuamos, multamos, enfim, exercemos nossa fiscalização com afinco, mas, enfim, a questão, sem deixar de lado, essa que é o mote dessa gestão, sem deixar de lado a questão da orientação que acreditamos ser fundamental. Quem que paga o frete no caso do direito do arrependimento? É o fornecedor ou é o consumidor? É o fornecedor. Está dentro da cadeia de... Isso está no risco do negócio dele. No risco do negócio. Afinal de contas, o consumidor não precisa motivar, né, o seu direito. Sabemos aqui mais e melhor que ele não precisa motivar, ele apenas só quer desistir deste negócio. E assim, claro, é o risco do negócio e cabe ao fornecedor. Muito bem, nós tivemos uma aula aqui, né? De direito do consumidor. Podia bem. continuar aqui, né? Sim, sim. Pinga fogo. Pinga fogo. Vamos lá. Bom,
Vamos lá. Então vamos trazer aqui, continuar, vamos falar de redes sociais. Então, vamos continuar o tema aqui de redes sociais. Não é necessariamente uma rede social, vamos falar do WhatsApp, né? Uma rede social, mas é um canal que está sendo muito utilizado hoje, principalmente o WhatsApp Business, né, para fazer negócios. E me parece uma tendência, né, irreversível você usar o WhatsApp para isso. Quando a gente mistura redes sociais e com a propaganda, então muitas vezes pode acontecer da propaganda ser fraudulenta. Então não é a rede social que está vendendo, mas alguém que está usando o canal das redes sociais para vender. Como é que funciona hoje a atuação do Procon nesses casos? Então aparece lá uma propaganda, um negócio super bonito dentro de uma rede, por exemplo, no Instagram, etc. Você se sente atraído, vai, compra e o negócio não dá certo. De quem que é a responsabilidade? Bom, primeiramente, são vários pontos aí. Primeiramente, eu começaria com a questão dos influenciadores. Qual é a responsabilidade desses influenciadores quando eles indicam ou não indicam esses produtos? Segunda questão, a questão dos preços. Muitos desses produtos não há um preço exposto, explícito no primeiro momento, é só indicado em box, como se diz. Então, isso é ou não é correto, isso ofende ou não ofende o Código de Defesa do Consumidor. E terceiro, grande questão, qual a responsabilidade da plataforma com relação a essa venda? Há todo um arcabouço, né, jurídico, uma discussões de responsabilidades, etc, etc. Tem, enfim, a questão, primeiramente, a questão do preço em box. Ele, de fato, a não indicação do preço, ele, claro, ofende explicitamente o CDC. Então, a oferta de produtos sem indicação do preço, só em box, isso é uma ofensa do CDC. Segunda questão dos influenciadores. Nós entendemos que a questão o influenciador tem responsabilidade quando ele faz uma indicação. Afinal de contas, muitas dessas indicações ele recebe para fazer, então, enfim, ele é responsável por essa indicação, mas, enfim, avaliamos cada caso em concreto. E a questão, enfim, da plataforma, qual é a responsabilidade? Tem o Marco Civil, né, da internet, que regula bem essa questão, né? No primeiro momento, a plataforma não tem essa responsabilidade, mas é um ponto que nós, enquanto Procon, precisamos aprofundar essa questão. Afinal de contas, é uma plataforma que está sendo, de fato, cada vez mais usada, e a plataforma, ela, enfim, deve ter algum tipo de avaliação com relação aos seus usuários. Afinal de contas, enfim, todos se utilizam dela e todos ganham, enfim, recursos. Há uma relação e que isso precisa ser melhor discutido de uma forma mais profunda, com base no Código de Defesa do Consumidor. E empresas que estão fora do Brasil, mas vendem pela internet? Quais são os riscos? Bom, aí tem uma outra questão, que tem a questão tributária envolvida, a questão dos $50, e isso é uma questão, de qualquer forma, com base no Código de Defesa do Consumidor, são responsáveis inclusive de forma objetiva, e assim entendemos. Claro que na prática, às vezes, é difícil localizá-las, é difícil notificá-las, mas, enfim, essa é a legislação prevista. Muito bem. Acho que para a gente finalizar, né, você que trabalhou na Secretaria de Justiça, né, vamos falar um pouquinho de justiça, né? Aliás, esses temas todos, tá, estão ligados à justiça. Você, o Procon, todo esse mecanismo é um acesso à justiça, né? A busca pela justiça. Qual que é o conceito de justiça para você? É uma ótima pergunta. O conceito de justiça hoje, vamos dizer, é cada qual respeitar o próximo, respeitar o credo, respeitar o seu espaço. Isso é uma questão de justiça. Claro que muitas vezes, para a gente ter esse nosso espaço, cada qual com a sua consciência, precisa de um terceiro elemento, precisa, enfim, o próprio sistema de justiça, precisa de um Procon, precisa de um advogado, mas a justiça é cada qual respeitar o seu credo, respeitar sua consciência,
respeitar, enfim, o ser humano que é tão quanto você merece, enfim, esse respeito. Eu acho que a justiça é isso, é respeito mútuo. Muito bem. Muito bem. Luiz Orsatti, obrigado aqui. Obrigado, Luiz. Foi excelente aqui. Papo, Muito. essa aula, essas dúvidas. Vamos ter que convidar para voltar, né? Tem que voltar aqui, é um tema que não termina. E tem utilidade pública nisso tudo, né? Forte. Quantas coisas que a gente não sabe, né? Eu tenho certeza que hoje a gente deixou aqui uma série de insights e também coisas que as pessoas às vezes têm dúvida, não sabem, né? E esclareceu muito aqui para nós. Muito obrigado, Luiz. Espero que possa voltar mesmo para a gente continuar esse papo aqui, que foi muito legal. Eu que agradeço, Ricardo, Renato, e, enfim, espero colaborar. E o PROCON do Estado de São Paulo está à disposição para atender o consumidor, proteger e defender os consumidores do Estado e harmonizar essa relação tão importante entre consumidor e fornecedor. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Luiz. Obrigado. Pessoal, boa semana. Fiquem bem, fiquem com Boa Deus. semana. Até uma próxima. Um abraço. Versa Podcast.